programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para as manchetes do programa de hoje. Secretarias de Desenvolvimento Regional completam 10 anos em 2013. Momento Tricô está de volta ao nosso programa. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas. Programa das quartas-feiras de manhã, 10h30. Um programa do Departamento de Administração Pública da ESAG-UDESC. E eu estava com muita saudade do Momento Tricô, que nós apresentávamos dentro do programa Nas Entrelinhas no ano passado. Quase em todos os programas havia uma participação de alguém por poucos minutos falando do Momento Tricô. E agora ele está de volta. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos duas pessoas. A professora Carla Regina Rosanski, ela é professora de Finanças Públicas da ESAG-UDESC, e também a presença do aluno Diego Trombetta. Ele também é aluno do curso de Administração Pública da ESAG-UDESC. Tudo bem, Carla? Tudo certo. Bom dia ouvintes, bom dia Enio, bom dia Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Carla, bom dia, Enio. Ok, então, Carla, a grande questão é a seguinte. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da ideia do Momento Tricô, que foi muito lindo, que a gente teve uma participação intensa no nosso programa e agora está de volta. Isso, a ideia do Momento Tricô, na verdade, surgiu do projeto de extensão, da professora Ivonete, o projeto Habilis, que proporciona aos alunos ter uma experiência real, saindo da teoria da sala de aula e levando para fora. Então, esse Momento Tricô realmente expõe os trabalhos dos alunos que eles fizeram, na realidade, em busca de dados, ali no hall da ESAG, para envolver outros alunos e até eles poderem expor esses resultados. E foi um trabalho integrando especificamente duas disciplinas. A disciplina de Teoria Econômica 2, que é da professora Ivonete, e a tua disciplina de Finanças Públicas, Carla. Isso, nesse caso a gente conseguiu fazer a integração de duas disciplinas, até para os alunos perceberem a inter-relação que existe entre as disciplinas. Então, disciplinas da mesma fase, que é a Teoria Econômica 2, da professora Ivonete, e a minha disciplina de Finanças Públicas, a gente conseguiu, então, conciliar e buscar dados aí das SDRs, do mundo e das regiões brasileiras. É importante dizer que não basta apenas crescer, é preciso desenvolver. E que o desenvolvimento econômico, ele pode ser traduzido também em números. E por isso, nós também temos como proposição de apresentar nesse programa, assim como foi feito pelos professores na sala de aula, alguns números em termos de crescimento e desenvolvimento econômico em relação a alguns países e também em relação às secretarias de desenvolvimento regional aqui de Santa Catarina, cujas secretarias foram criadas em 2003, portanto, completando agora em 2013 10 anos. Sim. O governo do Luiz Henrique, aqui em Santa Catarina, portanto, é uma década já de vida das SDRs. E aí, talvez seria interessante, Carla, falar um pouquinho sobre essas secretarias, um pouco o histórico, contextualização um pouquinho dessa Secretaria de Desenvolvimento Regional aqui de Santa Catarina. O objetivo da criação das SDRs, das Secretarias de Desenvolvimento Regionais aqui em Santa Catarina, o objetivo do governador Luiz Henrique da Silveira, foi descentralizar, Quanto mais próximo a gestão estiver da população, dos problemas, teoricamente é mais próximo de resolver, de ter a solução, de trazer, então, os problemas mais próximos. Então, a administração ficar próxima da população. Esse foi o objetivo das SDRs. Então, no início, ele criou 20 SDRs. Hoje, a gente já tem 36 SDRs que correspondem a 2% do orçamento do Estado, então levam 2%. Então, o objetivo aí da análise do trabalho foi analisar essa década, Vamos ver, assim, indicadores antes de qualidade de vida, IDH, o Gini, de percentual, inclusive de investimento em saúde, em educação, como é que estavam nessas regiões antes das SDRs e agora, depois da implantação das SDRs. Então, esse foi o objetivo. Então, avaliar se realmente essa descentralização do Estado, uma descentralização administrativa, estava sendo efetiva para as regiões com relação a esses indicadores. E aí o Diego está aqui para apresentar alguns dados sobre isso, é isso, professora O Diego Carla? está aqui, para apresentar alguns dados que a gente fez numa primeira análise com relação a outros países. Então, acho que o Diego pode falar um pouquinho primeiro
Diego, o que é esse indicador Gini que muita gente não conhece, né? Bom, eu gostaria de falar que existem muitos indicadores e muitas formas de analisar o desenvolvimento das nações. O mais conhecido são o IDH e o PIB. O PIB, ele é a soma de toda a riqueza, os produtos, bens e serviços que um país produz num determinado período. E quanto mais as pessoas gastam, mais o PIB cresce. Só que o que acontece? Nem sempre um alto PIB ele vai determinar que uma tal sociedade tenha realmente qualidade de vida. Por isso, já existem alguns indicadores intermediários, como o PIB per capita, que vai fazer a divisão desse PIB pelo número de população, que você já consegue um resultado mais, como que eu posso dizer, mais médio. Mas nem o PIB per capita, ele dá garantia de que a riqueza é distribuída. E por isso, então, Gini, Conrado Gini, o italiano, ele é um pensador matemático, desenvolveu uma maneira de avaliar o grau de desigualdade que existem nas diferentes nações, sociedades. Como que é feito esse cálculo? Ele geralmente compara os 20% mais pobres com os 20% mais ricos da mesma nação. E aí sim você vai ter uma noção mais clara do quanto de desigualdade existe numa determinada nação. E o interessante que a gente descobriu aqui no Brasil é que, apesar de ter um PIB que aparenta ser muito bom, que poderia realmente até, que é digno de orgulho, infelizmente a distribuição de renda não é nada boa. O que acontece? O nosso índice de desigualdade é muito grande, há muita concentração de renda, o país produz muito, mas não consegue distribuir igualmente para a população esses benefícios da renda, né? Apesar de ter vindo reduzindo lentamente o nível de desigualdade, eu acho que a gente ainda tem muito que melhorar nessa questão de distribuição de renda. E em termos existem dados sobre outros países, comparando outros países com o Brasil, nesses termos que está sendo feita a análise? Existe. Até eu peguei 2 exemplos bem extremos sobre essa questão de desigualdade. Um que seria da Noruega, um país que tem um IDH muito alto, e apesar de ter um IDH muito alto e ser bastante liberal na questão econômica, ele apresenta um nível de desigualdade muito baixo. Um índice que ele seria considerado 2 numa escala, 0,2 numa escala de 0 a 1. O que acontece? Eles têm controles econômicos, regulação, toda a população tem uma média salarial alta e baixa desigualdade. Ou seja, o governo conseguiu, além de produzir bastante PIB, né, distribuir a riqueza entre a nação. E também tem um exemplo de Cuba. Cuba também apresenta o mesmo 0,2 de indicador na questão da desigualdade. Só que no caso de Cuba, a diferença é que, infelizmente, não existe desigualdade, mas toda a população ela é mais carente, vamos dizer assim. Ela tem uma renda muito abaixo. Então, você faz essa comparação de 2 realidades bem diferentes, né? Um país capitalista, um país comunista. Um país capitalista, um país comunista. O nível de desigualdade, acusado pelo Gini, ele é o mesmo. Uhum. Ou seja, não há desigualdade. Só que em um, não há desigualdade e há qualidade de vida. Enquanto no outro, não há tanta qualidade de vida quanto no primeiro, né? E aqui em Santa Catarina, professora Carla, você dizia no início que uma das funções do trabalho é tentar avaliar o antes e o depois das SDRs. O que poderíamos apresentar? Isso, então, dessas 36 SDRs foram analisadas pelas equipes dos alunos 9 SDRs. Então, foi feita uma amostra e foram analisadas 9 SDRs escolhidas pelos alunos, né? E aí, o que pôde-se observar é que, realmente, com relação à qualidade de vida, com relação ao índice de desenvolvimento humano, já citado pelo Diego, houve uma melhora nesses índices nessa última década. Então, o antes e depois das SDRs analisadas, houve realmente uma melhora no índice de qualidade de vida. Algumas mais, outras menos, mas, em geral, uma melhora. É possível dizer que é em função das SDRs ou são outros vários fatores que também ajudam? Isto é uma questão interessante. Eu acho que a gente não pode analisar só um indicador ou só... tem que analisar realmente o momento econômico de Santa Catarina, do país como um todo. Realmente estamos num momento muito bom. Então tem que ser feita uma análise geral. Concordo contigo que não é só pontual a questão da SDR.
Tá? Mas, no geral, houve essa melhoria da qualidade de vida. E tem também um caso que a gente pôde observar da SDR de São Joaquim, que está com uma tendência de aumento na concentração de renda. Então, esse índice Gini, citado pelo Diego, realmente observamos um problema aqui na questão de São Joaquim, o que aponta que, olha, temos que ter políticas públicas para esta região para melhorar essa desigualdade de renda na SDR de São Joaquim, que foi uma questão observada. Dessas 9 que foram analisadas, vocês têm os dados de quais as regiões onde houve uma melhora mais acentuada? Não sei se é possível apresentar dados ou números, e quais as que estão com maiores limites. Você citou agora o caso um pouco contraditório de São Joaquim, mas, enfim, e outras regiões? A gente tem a SDR de Itajaí, que foi observada aí uma melhora da qualidade de vida. Mas tem uma questão também de uma mudança das cidades que compuseram a SDR de Itajaí antes e as cidades que compõem agora. Então, houve uma mudança nessa composição, o que atrapalhou um pouco essa observação dos dados finais da SDR. Mas nessa SDR de Itajaí, houve uma melhora considerável da qualidade de vida. Tá? A questão da qualidade de vida. O que a gente observa também na região da SDR de Araranguá. Então, a SDR de Araranguá é uma SDR com uma intensa atividade agrícola lá na região. E essa região apresentou na última década uma melhora nos índices de qualidade de vida, tá? E reduziu a concentração de renda. Então, apesar de a população lá nessa SDR ter crescido somente na última década 10%, tá? Os índices de qualidade de vida, de PIB per capita e de IDH foram melhores. Então, o Gini e a concentração de renda também diminuiu. Então, é uma questão interessante. Na média, as outras SDRs têm um crescimento populacional até de 100%. Né, nessa última década, chega a ser de 100%, só que outros, observando a SDR de Laguna, também a gente pode dar um outro exemplo. A SDR de Laguna, a população cresceu 93%. Agora, o PIB per capita, o PIB não acompanhou esse crescimento da população. O PIB por pessoa cresceu somente 9%. Então, a gente observa aí que houve um aumento populacional, mas que o crescimento econômico não conseguiu acompanhar este crescimento da população. E Florianópolis, a Grande Florianópolis, que dados vocês têm? Na Grande Florianópolis, a gente tem realmente um aumento da qualidade de vida, né? E alguns dados de melhora no IDH também, né? Porque é uma região que houve um grande desenvolvimento, tem muitos municípios na SDR da Grande Florianópolis, e envolve municípios grandes, como São José e Florianópolis mesmo. E nesses municípios a gente também observa que eles dependem menos de transferências da União e dos estados, de recursos da União e dos estados, do que municípios menores que a gente observou nas outras SDRs, exemplo, as cidades da SDR de Lages, SDR de São Joaquim, que dependem muito de das transferências obrigatórias, aquelas constitucionais. Então, esse foi um indicador de finanças públicas também analisado, que gera positivamente para Florianópolis de já poder ter uma capacidade aí de renda, né, de receita pública, independente de transferências, diferente das outras SDRs. Então, tomando apenas este fator da análise das SDRs, a experiência foi positiva. O que você acha, Diego, de criação das SDRs aqui no estado de Santa Catarina? Eu acredito que a experiência foi positiva, apesar de todas as controvérsias. A gente sabe que existe muita questão política partidária, de crítica e não crítica, mas para quem veio do Oeste, assim como eu, a gente realmente sentiu uma diferença. Ou essa criação no canal simplesmente, se fosse só pela criação do canal de comunicação, já teria ajudado muito. Mas junto com a comunicação, realmente veio o aporte de recursos, né? Então, a gente também começou a se organizar melhor, fazer reuniões da SDR, que era uma coisa que não existia. Havia conversas paralelas que chegavam até Florianópolis por caminhos distintos e acabavam atrapalhando, digamos assim, sendo contraproducentes. E hoje, já a reunião, os objetivos são realmente pensados, discutidos, você chega a um consenso do que realmente é mais necessário para a região. E vindo por um único canal, isso ganha mais força, ganha mais atenção e ajuda
mesmo a sanar as dificuldades de cada região. Eu acredito que tem sido muito produtivo. Eu queria te fazer uma última pergunta, Diego. O tempo do nosso programa já está se esgotando. A questão dessa integração do momento tricô. Ou seja, a partir do projeto Habilis da professora Ivonete, com a participação da Carla, agora no momento tricô. A experiência para vocês como estudantes? Olha, vou te dizer que é uma experiência muito boa, porque as metas do trabalho, elas são um pouco complexas e não fica fácil, assim, não existe aquela fonte do trabalho acadêmico que é, você vai lá e retira o trabalho pronto, é só você ler e fazer a sua reflexão. Você tem que pesquisar, você tem que ir atrás dos dados, e isso aí gera um conhecimento também, não só o conhecimento dos dados que você analisou, mas o conhecimento da pesquisa, de você ir atrás, de você ver que é possível você coletar dados sobre o teu município, de você coletar dados sobre o teu estado e transformar isso em gráficos, em planilhas, em tendências, e que você pode sim, se você se esforçar, se você se determinar, conhecer melhor a tua realidade e poder planejar, criticar, ajudar a construir um estado melhor. Professora Carla, e o momento tricô deve continuar? Sim, deve continuar sempre. Eu acho que é uma grande experiência para os alunos realmente buscar dados e expor isso e realmente visualizar a teoria com a prática, né, que é a realidade que acontece. Esse momento tricô foi interessante porque os alunos buscaram dados nos sites de Tribunal de Contas, então áreas públicas eles também conseguiram visualizar onde que estão disponíveis os dados e que realmente a gente tem que olhar, tem que fiscalizar a sua região e divulgar. Outra questão interessante também de relato de alunos, que cada um pegou a sua região para trabalhar. Por exemplo, alunos oriundos lá de Araranguá, da região sul, pegaram a sua região, a sua cidade de nascimento para analisar como é que estava o desenvolvimento da região. Ok, parabéns, Carla, parabéns a Ivonete, parabéns ao Diego e a todos os alunos por esse trabalho intenso que está sendo realizado pelo momento tricô, integrando o Habilis ou não, enfim, é muito importante esse trabalho na universidade. Obrigada pela oportunidade de divulgar aqui no programa também. Muito obrigado pela oportunidade, né? Realmente foi um trabalho muito legal aí desenvolvido pelos professores. Ok, agradecemos a presença da professora Carla e do aluno Diego no nosso programa de hoje. Nas Entrelinhas, volta semana que vem nesse mesmo horário. Bom dia a todos. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.